Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 25 de março de 2025. É isso? Será que tá certo? Peraí, deixa eu ver aqui. Hoje é dia 25, 2025. Estamos a 726 dias do término da geração da figueira. Cada dia mais vendo os acontecimentos aí, né? Muita coisa acontecendo, tudo de uma vez. E nós precisamos estar preparados. Graça e paz, Simone. Agora 21 horas e 9 minutos. Shalom, Sandra. Shalom. Boa noite, Tatiana. E bastante notícia, né? É muita notícia. Nós estamos vendo aí um teatro sendo feito aqui no Brasil. Não sei como é que ele vai terminar, né? Nós não sabemos. Mas sabemos... Boa noite, Graça e paz, Val. Boa noite, Maris. Mas sabemos uma coisa. O Brasil, ele está próximo de ser entregue, né? Para forças que não são daqui. Mas isso... Nós temos que clamar, pedir a Deus misericórdia, né? Pedir a Deus que nos ajude para nós sermos fiéis. Shalom, Andréia. Graça e paz, Sara. Pedir a Deus para sermos fiéis, né? Hoje o pastor José Maurício, não sei se alguém ouviu a resenha dele dessa tarde. Eu não ouvi tudo, eu ouvi mais no final. Mas ele estava bem preocupado, muito preocupado, em que o povo saia das cidades, principalmente das cidades grandes. O que eu venho falando aqui para vocês há muito tempo, né? Bastante tempo. Quem está nas cidades grandes, procure sair. Quem mora em capitais, se você puder sair, meu irmão, saia, entendeu? Saúde e paz para você também, Aline. Quem tiver, para você também, minha irmã, abraço para você. Quem tiver nas cidades grandes, que puder, tiver condições, boa noite, Cleide, tiver condições de sair, saiam, vão para cidades pequenas, bem no interior, bem no meio do estado, entenderam? Boa noite, Patrícia, boa noite, Aline. Busquem estar fora dos conflitos. Aí você vai falar assim para mim, mas a senhora está apavorando a gente. Não, eu não estou apavorando vocês. Jesus disse que, lá em 24 de São Mateus, né? Quando vocês começarem a ver os sinais, quem estiver no telhado não desça. Quem estiver no campo não volte. Quem estiver no telhado é para ir embora, não desce para casa, vai embora, vai embora. Os israelitas, quando foi, somente em Jerusalém, principalmente em Jerusalém, quando eles começaram a ver os sinais nos céus, as nuvens com cabeça de águia, eles sabiam que a águia era o Império Romano, entendeu? As nuvens com cabeça de águia. Shalom, Viviane, várias cometas em forma de foice. Aqueles que tinham inteligência entendiam que era tempo de sair fora. Flávio José fala sobre isso. Shalom, pastor Luiz. O povo de Israel começou a ver indícios que havia alguma coisa muito grave. E os cristãos lembraram do que Jesus mandou, entendeu? Do que Jesus mandou. Quem tivesse no telhado não descesse para dentro, fosse embora. Quem tivesse no campo não voltasse para a cidade, prosseguisse o caminho e fosse embora. Entenderam? Então hoje está no mesmo jeito, nós estamos vendo sinais, que é tempo de deixar as grandes cidades. É tempo de deixar as capitais. Eu digo para você, mas eu não tenho condição. Eu também não tenho, irmão, eu não tenho. Mas eu estou orando.
Boa noite, Eliane. Eu estou orando ao Senhor. Estou orando mesmo. Entendeu? Para que Deus dê condições, né, de deixar a cidade. Porque a minha cidade é uma cidade grande. É uma cidade que... Aqui está sendo construída como é que diz? Um centro de monitoramento para o interior do Paraná inteiro. Mas eu sei que os conflitos nas cidades grandes vão ser muito grandes, então eles não vão ter tempo de chegar nas pequenininhas cidades. Se ainda mais se falar de patrimônio. O que é um patrimônio? Patrimônio são 3, 4 casinhas que fica lá no meio do mato e tem uma venda ali no meio. Isso é um patrimônio. Tá entendendo? Então, meu irmão, eu digo para você, começa a orar ao Senhor, para o Senhor te dar o privilégio de você poder sair dos grandes centros. Não é que Deus não possa guardar no grande centro, é claro que Ele guarda. Mas tem uma ordem ali em 24 de São Mateus que nós temos que ficar alertas, né? Nós temos que ficar alertas. Deus deixou dois neurônios, deixou um monte de neurônio na nossa cabeça para a gente pensar, para a gente ser inteligente. Armazene alimento. Armazene principalmente sal, arroz, feijão. Tenha um pilão na sua mão para você poder socar os alimentos, tá? Sal em quantidade, porque qualquer erva que você pegue, exatamente, podendo é questão de prudência, exatamente, pastor. Exatamente, aí o senhor falou tudo. Qualquer erva que você pegue, você faz uma sopa. Entendeu? Você pegar a folha de, como é que diz, Ora pro nobis, o que seja, você faz uma sopa. Entendeu? Então tenha sal em quantidade. Sabe? Se preparem porque as coisas estão ficando apertadas e elas vão apertar. Vão apertar muito. Tá? Não tô aqui fazendo alvoroço na tua cabeça, não. Paz, Larissa. Seja bem-vinda, minha irmã. Eu estou te alertando para você ser inteligente, entendeu? Para você não passar o pior. Presta atenção, tá? A gente tem que ter inteligência. A inteligência, meu irmão, vindo da parte do Senhor, exatamente farinha de mandioca, farinha de milho, entendeu? Meu Deus, 45 aqui ainda tá 24. Aqui tá uma promoção de R$24 no açaí. Eu vi em Rondônia, parece que R$74 uma cartela com 30 ovos. Tá na hora de ter galinha dentro de casa, né? Mas vão proibir também, né? Nas cidades vão proibir ter horta e ter animais, né? Eles vão proibir. Mas o Senhor vai nos sustentar. Não tenham medo, não tenham medo. Sejam somente inteligentes. Sejam somente sábios, que vocês tenham a direção do Pai, entendeu? Nós precisamos da direção do Senhor. Eu vou trazer algumas coisas que eu vi hoje, eu não sei se vocês viram, eu coloquei no meu feed, peraí, deixa eu ver se está aqui no meu feed. Pera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Quero mostrar para vocês. Vocês viram esse vídeo aqui, gente, ó. Peraí, deixa eu... Vocês viram isso aqui? Ó. Esse vídeo tá no meu feed, mas tá no feed de outras pessoas também, tá? O que isso aqui é? Esse senhor aqui, ó, ele é o chefe da igreja ortodoxa da Rússia. E ele está declarando o trombeta como o Constantino da nossa era. Entendeu? Ele recebeu até uma cruz como Constantino. Depois vocês olhem, olha lá, ele vai dar a cruz pro Trump, olha lá, ó. Cross, olha lá. Tá vendo, ó? Ele é o Constantino da nossa época. Esta é a cruz. Olha lá, Constantino. Tá vendo? Boa noite, Graciele.
Vocês viram? Isso aqui, irmãos, aqui significa com isso que ele é um vitorioso. Quem era Constantino? Eu comecei agora há pouco, Luciele. Quem foi Constantino? Você sabe quem foi Constantino? Alguém aí sabe me dizer quem foi Constantino? Pois é, Constantino, ele foi um imperador romano, tá? Constantino era perspicaz, ele era, como diz na gíria de hoje, safo. Constantino era um homem safo. Ele era um homem que percebia as coisas. Ele percebeu que o Império Romano estava descendo. E ele percebeu que a religião nova, que esse Jesus, né, o Yeshua, presta atenção, que esse Yeshua, ele estava fazendo muito sucesso no meio do povo. Quanto mais matavam deles, mais nascia nazarenos, né? Porque eles não eram chamados cristãos, eram chamados ou do caminho ou nazarenos, entenderam? Nesse período não tinha a conotação que tem hoje, né? Cristão, nada disso. Ou era os do caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou eles eram chamados de Nazareno, porque era Jesus de Nazaré. E Constantino viu que estava fazendo muito sucesso, não parava de acontecer. Quanto mais cristão morria, quanto mais nazareno morria, mais nazareno aparecia. Ele falou: gente, se eu aliar a igreja ao Estado, a essa fé deles nova, ao Estado, eu vou conseguir preservar Roma. Eu vou conseguir preservar o Império Romano. E assim, ele começou a fazer. Ele colocou que ele tinha tido uma visão, né? Ou a mãe dele teve a visão, não lembro agora. Que ele, com uma cruz, dizia para ele que ele ia vencer aquela batalha, né? Com a cruz de Cristo ele ia vencer a batalha. Com a cruz de Yeshua, né? Ele ia vencer a batalha. E assim foi. E ele começou a trazer os crentes, né, em Yeshua, porque Jesus ainda não tinha essa palavra, começou a trazer por meio do governo, né, e começou a corromper esse povo. Começou a corromper esse povo. Amém. Daiane. É Daiane, né? Acho que é Daiane o nome da de Bela Dourada. Começou a corromper esse povo e começou a formar o que nós temos aí hoje. A formação começou com ele. Quando tudo aconteceu, aí a igreja ficou forte, a igreja continuou o Império Romano, né? Continuou o Império Romano. Esse homem morreu, né? Mas foi ele que deu conta. Então, por que o Trump está sendo colocado como Constantino dessa época, né? E outra coisa que Constantino fez, ele mesclou o paganismo com o cristianismo. Ele mesclou, ele fez o negócio virar uma coisa só. Ele viu, bom, se Deus é Deus, né, o Deus, o pai de Jesus, o pai de Yeshua, eu tenho o Deus Mitra, que é o Deus Sol. Então eu pego o dia que o pai de Yeshua deixou, que é sábado, e passo para o domingo e coloco o Mitra na jogada. E assim ele foi mudando os tempos e as leis. Paz, doutor Ivane. Ele foi mudando os tempos e as leis. E o que está acontecendo agora? Chega o ano de 1500, né? Mais ou menos 1500. Há uma perseguição. A perseguição na Europa não parava. O sangue dos cristãos era que nem água na rua, né? Porque eram os cristãos que não aceitavam o domínio da igreja com o papado. E aí aconteceu de abrir os portões da América. Na verdade, essa é porque a América já estava descoberta há muito tempo, né? Salomão já esteve por aqui. A gente sabe que não é essa história que eles contam. Mas colocaram Colombo, que era um judeu, sefardita, Pedro Álvares Cabral, que era outro judeu sefardita, e mandaram para cá os crentes
em Jesus, agora Jesus já, né, nesse período já se falava Jesus, mandaram para a América do Norte os que professavam a fé protestante, mandaram eles para a América do Norte e mandaram para a América do Sul os judeus sefarditas. Entendeu? Então foi uma forma de deixar os judeus vivos e os cristãos vivos. E quando formaram como é que fala? A Constituição Americana, ficou declarada, não sei se na primeira emenda, quem souber, por favor, me fale, que o Estado e a Igreja eram coisas separadas. Presta atenção, Estado e Igreja seriam separados. E assim foi até o presente momento, mas agora Trump está trazendo o quê? O Estado e a Igreja juntos, como Constantino. Por quê? Porque o Império Romano que existe nos Estados Unidos, porque queira ou não queira, por isso ele está sendo chamado Constantino, porque ele é o Império Romano. Ele é a besta ele é o Império Romano que sobe da terra, e tem o Império Romano que está no mar, que sobe do mar. E ele precisa unir o Estado à religião outra vez. Tanto que ele fez dentro da Casa Branca, tem a Secretaria da Religião. A Secretaria da Religião. Onde todas as religiões estão mescladas. Mas o protestantismo e o judaísmo é que estão na ponta da lança. Irmãos, isso daí é um sinal assim tremendo que vocês não têm noção do tamanho desse sinal. Então eu digo para vocês, busquem ao Senhor, busquem serem batizados com o Espírito Santo. Irmã Ruth, mas Deus vai derramar um avivamento? Não vai derramar avivamento dentro de 4 paredes, não é nas 4 paredes. O Senhor vai mandar o avivamento na igreja invisível de Jesus. É uma igreja que não se vê. É uma igreja que você não vê. É uma igreja que está se levantando. É a igreja de Filadélfia que se levanta no meio de toda essa apostasia que está acontecendo aí. Tá entendendo? A igreja de Filadélfia está se levantando no meio de toda a apostasia. Ela está lutando contra, ela está denunciando, ela está lutando contra as trevas, para permanecer sadia na presença do Pai, permanecer pura. Vamos ler lá a igreja de Filadélfia? Vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse. Aqui vai cair uma água. Deixa eu abrir aqui Apocalipse. Vamos lá para a igreja de Filadélfia. Eu quero ler com vocês. Olha a peculiaridade da igreja de Filadélfia. Dá uma olhada. Diz assim: ao anjo, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Meus irmãos, nós estamos vendo aí, né, uma avalanche de judeus querendo fazer todos os gentios virarem judeus. Vocês já repararam nisso? Toma cuidado, tá? Eu gosto muito de escutar o Zadok, né? O Zadok é o canal... não lembro agora o nome do canal dele. Mas ele fala, gente, tem gente aí se pagando de judeu. Ele falou, eu sou judeu, eu sou. Mas tem gente aí se pagando de judeu e não tem nada de judeu. É farsa. Ele diz, ele denuncia.
Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência. O que é? Para você ter Cristo, você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência, você precisa ter perseverança, tá? Também eu te guardarei da hora da tentação. Ele vai nos guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Ele vai guardar a gente para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Shalom, Leninha. E dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. E que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que no meio da bagunça toda que está por aí, a igreja de Filadélfia guardou a simplicidade da palavra. A igreja de Filadélfia está se mantendo na paciência dos santos. Ela está se mantendo fora da heresia. Ela está lutando com pouca força, porque ela é pobre, ela não tem condições. Ela não é uma igreja como Laodiceia, não, ela é uma igreja que sofre. Ela é uma igreja que vê tudo isso que está acontecendo, irmãos. Falsos profetas, falsos judeus, um monte de coisas aí que estão acontecendo. E nós estamos aqui, Senhor, tem misericórdia, nos faz ficar firme na tua palavra. Não deixa a gente ir para um lado nem para o outro. Vocês estão entendendo? Essa é a igreja de Filadélfia. Entendeu? É exatamente. Agora tem um menino aí, né, fazendo maior. Meu Deus do céu, aquele menino, ele tem o espírito do coisa nele, não é possível. Porque o menino é como diz o lá, né? É 171, é isso que eles falam? É aquele é completamente endemoniado. O menino é endemoniado. Ele é uma farsa, ele é uma fraude. Irmãos, prestem atenção. Nós estamos sobrevivendo a tudo isso que está aí. Você está sobrevivendo? Eu estou. Mas aí é que mora a questão. Como que eu faço para ter batismo com o Espírito Santo? Busque ao Senhor. Porque a igreja de Filadélfia, a de hoje, precisa ser batizada com fogo. Precisa ser batizada com o Espírito Santo, porque o que está chegando para nós, a igreja de Filadélfia, a igreja ocidental, não é brincadeira. Nós vamos ser passados pelo fogo, pela fornalha da aflição. Nós vamos ser colocados à prova para saber quem nós somos. Presta atenção, meu irmão. O Senhor vai precisar do povo dele para conduzir um outro povo. Presta atenção. O Senhor vai precisar de líderes, não líderes forjados dentro de quatro paredes. Boa noite, Estela. Não são líderes forjados em quatro paredes, são líderes forjados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para conduzir pequenos rebanhos, mediante ao que está vindo aí. Irmãos, prestem bastante atenção. O momento é delicado. Você precisa buscar da face do Senhor entendimento, Espírito de Deus, né? Tá lá em Isaías, acho que é Isaías 11, deixa eu ver se é Isaías 11, que fala do Espírito de Deus, né? Vamos ver o que é o Espírito de Deus. Aqui, ó, Isaías 11, 2. E repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Esse é o Espírito Santo, 7 Espíritos de Deus. Tá entendendo? É o Espírito de Deus, ele tem 7 virtudes. Nós precisamos ter sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Meu irmão, se você não buscar isso, você não vai conseguir passar pelo que está vindo. O que está vindo já está aí.
Já está aí, ele só vai se declarar, porque já está aí. O que você está fazendo? Você está esperando ainda acontecer para você se preparar? Não vai dar tempo. Eu sinto em lhe avisar que não vai dar tempo. Se você está pensando, não, a hora que chegar eu começo a me preparar, não vai dar tempo. Você não vai ter condições físicas e emocionais para o que está vindo. Começa por aí. Uma mente racional, uma mente na palavra do Senhor, ela sabe como se conduzir. Irmãos, eu fiquei impressionada com o sonho que eu tive esses dias. Acho que eu contei ontem aqui. Eu tive um sonho, escuta isso, que nós éramos tirados das nossas casas. Eu e várias pessoas, nós éramos arrancados de dentro das nossas casas, nós ficávamos na rua. E muitos de nós não tinha tempo nem de pegar suas mochilas. E eu olhava para aquele povo e eu falava, e na minha mente tinha um mapa. Na minha mente estava escrito o mapa. Eu fiquei impressionada, foi com isso. Na minha mente estava escrito um mapa e eu falava, é por aqui que nós vamos por aqui, vamos por ali, vamos entrar aqui, ali, aqui. E assim eu ia junto com aquele povo, dando a direção para aquele povo. E nós íamos, eu não conhecia o caminho, eu não sabia. Mas o mapa estava dentro da minha mente. E no outro dia, alguns vieram para a cidade de volta para tentar pegar comida. E eu falava, não precisa, o Senhor vai mandar alimento para nós. Não precisam ir para a cidade, mas eles vinham. E algumas pessoas davam em saco de lixo, como se eles fossem jogar lixo, e eles passavam para a mão daquelas pessoas alimentos. Mas quando eles chegavam no lugar onde nós estávamos, eu falava, não precisa disso, vocês não precisam mendigar, porque Deus é o nosso Pai e Ele vai nos dar o sustento necessário aqui onde nós estamos. Eu levantei trêmula. Eu nunca tinha tido um sonho desse jeito. Última visão, aquela foi uma visão, não foi um sonho, esse foi um sonho. Que eu tive foi o anjo dentro do meu quarto. E com o vento dando no quarto. Mas esse foi um sonho. Isso já tem quase um ano que eu tive a visão do anjo. E agora esse sonho dessa forma. Eu levantei que eu fiquei até o meio-dia, que eu fiquei assim, passada. Então, hoje eu pensando nesse sonho e ouvindo o pastor José Maurício falar, presta atenção, né? Deus vai ligando o que está na nossa mente com o que Deus dá na mente dos outros irmãos, né? E o pastor José Maurício falando sobre isso, que nós vamos precisar de líderes. O Senhor está levantando líderes para direcionar o seu povo na hora que chegar isso, de sermos arrancados das nossas casas, entendendo? De sermos arrancados. E ele falou, irmãos, Deus vai dar na nossa mente a estratégia certa. Aí eu lembrei do sonho. Eu lembrei do sonho que eu tinha o mapa na minha cabeça. Eu tinha um mapa escrito na minha cabeça. Você vai falar assim, a senhora está ficando maluca. Olha, você pode até falar, mas eu digo para você, há 12 anos atrás também me chamaram de maluca, de louca. E eu estou vendo aqueles que me chamaram de maluca, de louca, hoje, às vezes vem na porta da minha casa saber se eu ainda estou aqui. Eu não sei por que eles querem saber se eu estou aqui. Mas eu fico só olhando, percebendo. Porque estão vendo que a maluca e a louca que avisou há 12 anos atrás não era tão louca e tão maluca assim. Entendeu? Então eu digo para você, você pode até dizer que eu sou maluca, eu não posso fazer nada para te falar que eu estou certa. Continue pensando que eu sou maluca, mas só tem uma coisa, ouça as palavras que eu estou falando, não renegue, para que você possa ter inteligência para os dias que estão vindo aí. Presta atenção. Se eu estiver louca, se o que eu estiver falando é mentira, aí a situação é problema meu. Mas eu tô te avisando, eu tô te dando um alerta, eu tô lá em Ezequiel 33, eu tô sendo trombeta.
Se você, meu irmão, tem condições de sair das grandes cidades e ir para cidadezinhas pequenininhas do interior do teu estado, é tempo de você sair. Mas eu tenho meu patrimônio, meu irmão, teu patrimônio daqui uns dias não vale mais nada. Se você não agir agora, não vai dar tempo. Você vai perder tudo e o seu patrimônio vai para o Senaqueribe. Ou para os olhinhos puxados. Entendeu? Então é melhor você pegar o seu patrimônio e investir no teu sossego, entre aspas, porque a perseguição vai ser menor nesses pequenos centros, né? Pequenos, o que eu tô falando é vilarejo mesmo. Tô falando é vilarejo, não tô falando de cidade não, é vilarejo. Do que você ficar na grande cidade e você ser vítima de um monte de coisa. O Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá capacitação. Eu só quero dizer uma coisa para você, aqueles que não têm condição, o Senhor, de alguma forma, Ele vai livrar. De alguma forma, Ele vai conduzir. Porque sabe o desejo do teu coração. Sabe que você não quer ficar, mas você não pode sair, você não tem como sair. Mas o Senhor é aquele que vai te tirar na hora certa. Então aguarda. Mas eu estou falando com aqueles que têm condição, com aqueles que têm patrimônio. Não espere para ver a coisa acontecer. Haja enquanto ainda tem uma flechinha de luz no horizonte. Amém? Espero, meus irmãos, que vocês tenham entendido, tá? Então, e tem mais uma coisa que eu ia falar sobre a Agenda 2025. Eu não sei se vocês conhecem essa agenda, mas essa agenda é uma agenda que está sendo implementada nos Estados Unidos. É a união mesmo, das as mãos entre o Estado e todo tipo de religião. Todas as religiões vão ser iguais para a implementação da religião universal, como Chiquinho já deixou determinado. Amém? Então tá bom, vamos agora ler, né? Nós estamos lendo em 2 Samuel. Eu não vou ler tudo, tá? Porque é bastante, são 3 capítulos para terminar aqui. Mas eu vou pensar alguns lugares aqui para a gente poder entender, tá? Davi está fugindo do seu próprio filho. Presta bastante atenção, Davi está fugindo do seu próprio filho. E Davi, nesse momento, ele se encontra, né, numa situação difícil. E ele fugindo, ele deixou dentro de Jerusalém, junto do seu filho, um homem por nome de Uzai. E Uzai começa agora a se interpor na frente de Aitofel, que Aitofel é o grande homem que aconselhava Davi e agora está aconselhando também Absalão. E Aitofel aconselha Absalão que ele mesmo quer ir matar Davi, né? E Absalão dá ordem, mas Uzai chega e transtorna o conselho de Aitofel e, guiado pelo Senhor, fala para Absalão mesmo ir para a frente da batalha. Para que Absalão vá para a frente da batalha. Aqui no final, né, depois que ele fala tudo, diz aqui no versículo 14, capítulo 17 de 2 Samuel, versículo 14. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, presta atenção, assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Por que Deus estava determinado em trazer o mal para Absalão? Porque Absalão se vendeu à vingança. Absalão se vendeu a usurpar o poder do próprio pai.
Absalão quebrou os mandamentos de Deus, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias sobre a terra. Boa noite, Célia Regina. Para que tenha longos dias sobre a terra. E Absalão agora ele já estava na mira do Senhor. E Deus usa Uzai para aconselhar Absalão a ir para a batalha. Escuta isso aqui. E disse Uzai a Zadok e Abiatar, sacerdotes: assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim aconselhei eu, Uzai, que era amigo de Davi, que estava ali para ver os passos de Absalão e Aitofel. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Irmãos, isso aqui se chama estratégia. Isso aqui se chama estratégia de vida. Presta atenção, meu irmão. Você está vendo as coisas acontecerem. Tenha a estratégia certa. Presta atenção. Tenha a estratégia certa. Agora vai Jonatas e Aimás e vão para perto de Davi para avisar a eles o que vai acontecer. Entendeu? Eles eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito grande, tá? Eu tô lendo pedaços aqui e tô contando o restante para vocês. Então eles vão agora avisar a Davi para que Davi passe para outra banda do Jordão, se não me engano é o Jordão, e que fique por lá até que os regimentos de Davi estejam de frente com os regimentos de Absalão e a guerra seja travada. E Davi foi a Manaim e Absalão passou o Jordão. No versículo 24. Ele e todo o homem de Israel com ele. Absalão constituiu a Amassa em lugar de Joabe sob o arraial. E era Amassa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara Abigail, filha de Naás. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. Então presta atenção. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, olha quem está aqui, Barzilai, aquele que deu nome para o nosso país, né? Brasil vem de Barzilai, tá? O Gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, cevada, e farinha, e grãos torrado, e favas, lentilhas também torradas, e mel e manteiga, e ovelhas, queijos de vacas, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto. E Davi contou o povo que tinha consigo, já no capítulo 18, e pôs sobre eles capitães de 100. Estratégia. Davi agora contou o povo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe e o outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia, e irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: eu também juntamente sairei convosco. Então Davi queria sair para guerrear também, porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Então era uma estratégia para guardar Davi, porque ele era o rei, precisava ser guardado. Então Davi lhe disse: o que bem parecer a vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Exatamente, no Brasil os jesuítas mudaram a ortografia e o nome. Exatamente, é isso mesmo, pastor. Era Barzilai o nosso país, né? Eles mudaram.
Exatamente, os jesuítas mudaram o nome, tiraram o nome de Barzilai e deixaram Brasil. E ainda assim mesmo, no nosso nome, tem o nome das 4 matriarcas, né, do povo de Israel. Bila, Raquel, Leia e Zípora, né? Porque o nosso Brasil é com Z, o nosso Brasil não é com S. Barzilai é com Z, entenderam? E ainda no nosso nome tem Bila, Raquel, Zilpa e Leia. Que coisa mais linda, né? Como que Deus até permitiu de mudar, mas não permitiu de tirar a essência do que tinha ali. A gente fica pensando, né, pastor? O que será que Deus tem com isso aqui, hein? É de se pensar. Mas vamos lá, vocês sabem que Absalão era um homem que tinha muito cabelo. Muito cabelo. Ele era um homem a cabeleira dele era assim precisava de pessoas para pentear o cabelo dele. Pesava algumas libras aí, eu não sei se libras ou não lembro agora do peso do cabelo dele, mas era muito. Olha isso. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montando no mulo e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de uma grande carvalho. Olha que coisa, Deus estava no caminho de Absalão. Deus estava no carvalho. Pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. O cabelo dele era tão grande, crescia tão rápido, que Deus preparou de crescer bem rápido para que ele ficasse pendurado pelos cabelos lá em cima. E o mulo que estava debaixo dele foi embora e ele ficou pendurado. O que vendo o homem o fez saber a Joabe. Joabe era da guarda de Israel, da guarda de... Ele fez promessa, irmão, fez? Eu acredito que sim, pastor. Acredito que sim. Vamos aguardar, né? Porque os acontecimentos aí dos próximos meses vão dizer, né, para nós o que ele vai fazer com o nosso país. A coisa vai ser forte, vai ser forte. O que vendo o homem o fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado no carvalho. Deus deixou ele penduradinho lá. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: por que o viste, por que não o feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto? Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos as 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, está falando para Joabe, e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão. Irmãos, presta atenção. Aqui é uma situação difícil, né? É um filho corrompido, é um filho contra o seu pai, um filho que usurpou o trono que Deus colocou o seu pai. Ele infringiu todas as normas. E Deus deixou esse homem pendurado lá, pronto para o abate. E Joabe tem a visão. Ele não tem a visão do pai, ele tem a visão do inimigo. E ali Joabe vai e fere Absalão. Meu irmão, presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Cuidado. Toma cuidado para que o seu coração não fique um coração sentimental ao ponto de você não enxergar as coisas erradas da tua família. Cuidado para o teu coração não ficar tão sentimental que você aceite as coisas erradas da sua família e você se curve a elas. Você não precisa matar ninguém, mas você precisa desligar teu coração. Você precisa entender que o momento que nós estamos vivendo, aqui vai tá, o temporal aqui tá feio.
Nós precisamos entender que nós precisamos ser racionais quando se trata de amor familiar. Tem muita gente, eu sei porque eu vivo isso. Eu tive um caso desse na minha vida, eu tive um Absalão na minha vida. E o Senhor me separou do meu Absalão e levou ele fora da minha vida para que eu não viesse a morrer. Eu quero mal? Não. Eu oro. Mas lá e eu aqui. Inteligência. Peça para o Senhor te dar espírito de inteligência, espírito de sabedoria. É o que Davi não teve com os filhos dele. Entendeu? Exatamente, pedir para que Deus tire toda a cegueira, que Deus te dê a visão da águia. Quem me ensinou isso, meu irmão, não foi ninguém não, foi o Espírito Santo de Deus que me ensinou. Foi o Espírito Santo de Deus que me mostrou que quando as pessoas crescem, elas vão para um lado ou vão para o outro, elas têm escolhas a fazer. Absalão fez a escolha dele. O meu Absalão aqui em casa também fez a escolha dele. E não é porque ele fez a escolha dele que eu preciso estar debaixo da escolha dele, sofrendo o mal da escolha dele. Então, o que eu quero te dizer com isso? Não se dobre às escolhas erradas da tua família. Não se dobre ao que pode acabar com a tua salvação por causa da sua família. Nós estamos vivendo num momento agora em que muitos pais vão se separar dos filhos, muitos filhos vão se separar dos pais por amor a Cristo. Vai haver uma sacudidura muito grande e muitos vão perder a sua salvação porque esse vínculo não foi quebrado. Esse vínculo está cada vez mais forte. Presta atenção. Se você tem a sua família debaixo da potente mão do Senhor, você está olhando para os seus como eles olham para você no mesmo alvo, Cristo, é uma coisa. Mas se há divisão na família, nós vamos ter que deixar pai e mãe por amor de Cristo. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim, disse Jesus. Então, fica alerta. Fica com a tua antena ligada, porque os dias que vem vindo aí não são dias nada bons. E você precisa estar preparado para ser entregue pelos teus filhos para a justiça, para ser entregue pelos teus pais na justiça. Presta atenção no que eu estou te falando. Liga o teu radar. Irmãos, vamos orar que está vindo aí um vendaval. Eu não vou falar o caderninho hoje, mas o Senhor sabe. Cada um como está aqui é por causa do tempo mesmo. Aqui, se vier tempo do jeito que está aí, a coisa vai ficar feia. Senhor, te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra, te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Guarda-nos debaixo da tua mão, protege-nos, Senhor, em nome de Jesus. Dá uma noite em paz para os teus filhos, dá, Senhor. Cuida do tempo aqui, cuida dessa casa, Senhor. Passa o teu domo sobre a casa, Pai. Não deixa que esse vento venha sobre a minha casa, em nome de Jesus. Pai, eu te peço proteção. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos do mal. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, estou terminando rápido porque a coisa está ficando feia aqui. O vento está forte. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.